Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa última aula do estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Chegamos então, ao fim do ano, a nossa última aula, mas ainda teremos uma live na outra semana para que a gente faça o encerramento do nosso curso. Então, aguardamos todos vocês lá. E antes da gente começar então essa aula, vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos agradecer pela oportunidade de mais um ano de estudos, de mais um ano de elevação da consciência, de sabedoria. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais compreender, sentir e praticar todas as lições do Evangelho. Que possamos nos vigiar e orar para que os nossos pensamentos sejam bons, para que a nossa conduta com as pessoas que vivem conosco seja a melhor possível. Agradecemos mais uma vez por este ano e que possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos para mais estudos e para mais conhecimentos. Que assim seja. Muito bem. Nós dividimos então, esse capítulo em 3 partes e essa então é a parte 3, onde nós vamos estudar 5 casos também, certo? Então, nós vamos estudar o caso da Adelaide Marguerite Gosse, da Clara Rivière, Françoise Vénies, Anna Bitter e José Matre, o cego. Muito bem. Vamos lá, então, no caso da Adelaide Marguerite. Bom, Adelaide era uma humilde e pobre empregada de Harfleur, acho que é assim que fala, na Normândia. Com 11 anos, ela começou a trabalhar para ricos agricultores dessa região. E alguns anos depois, uma inundação no rio Sena, em Paris, levou e afogou todo o gado da propriedade. Então, a família, ficou pobre, tá? A família para a qual a Adelaide trabalhava. Em consequência, então, vieram outras infelicidades e seus patrões caíram em desgraça. Adelaide ligou, então, sua sorte a deles, sufocou a voz do egoísmo e só ouvindo o seu generoso coração, os fez aceitarem 500 francos da sua poupança e continuou a servi-los sem salário. Então, veja, Adelaide era funcionária deles. Quando a família fica pobre, ela pega tudo que ela tinha na poupança dela, que era 500 francos, dá para os patrões e ainda continua servindo seus patrões sem receber nenhum salário, porque eles estavam pobres e não tinham mais condições de pagar. Depois que esses patrões morreram, a Adelaide ainda continuou dedicada à filha deles, que ficou também viúva e sem recursos. Ela trabalhou no campo e trazia o que ela ganhava para casa. Casou-se, juntou os ganhos de seu marido aos seus e ambos ainda sustentaram a própria mulher, a que sempre chamavam de sua patroa. E este sublime sacrifício da Adelaide durou quase meio século. Bom, esse caso ficou tão assim conhecido, na comunidade e tal, que a Sociedade de Incentivo, de Paris e as lojas maçônicas concederam para Adelaide uma medalha de honra ao mérito e cuidaram do bem-estar dela até ela morrer, que foi sem sofrimentos, que foi uma morte bem tranquila, e pacífica. E quando a Adelaide, então, ela é evocada, ela fala que é a segunda vez que ela estava nascendo, encarnando como uma pessoa sem recursos financeiros. Que nas últimas 2 vidas dela, ela foi uma pessoa muito rica, mas ela achou
que ela estava evoluindo, olha que interessante, muito lentamente. Então ela pediu para nascer realmente sem privação nenhuma. Então vocês estão vendo, né? A gente vem falando nessas duas aulas, né? Quem escolhe a forma de espiar é o espírito, sabe? Às vezes, é claro que tem reencarnações que tem que ser compulsórias e tal, mas a partir do momento que o espírito vai adquirindo consciência do que ele fez, e que ele vai querendo reparar aquele erro, ele mesmo vai pedindo essa prova. Então, ela nasceu pobre, mas mesmo assim, né, na outra vida, ela sentiu que ela ainda podia evoluir mais rápido, que ela caiu em algumas tentações na prova da riqueza, não fez tudo que ela podia nascer. Então ela pediu para voltar de novo, só que dessa vez sem nenhum tipo de recurso material. E ela trazia isso tão forte dentro dela que ela resolveu se dedicar a esses patrões, né? Depois a filha desses patrões, né? E com todo o amor, carinho, com toda a resignação. Às vezes a gente olha para uma pessoa dessa e fala assim, nossa, que pessoa boba, tá trabalhando de graça, não sei. Então vocês percebem quem somos nós para julgar o que está no coração do outro, né? Se a gente olhasse para nossa consciência, se a gente olhasse assim para aquela voz dentro da gente que sempre nos aconselha a fazer o que é certo, talvez a gente fizesse muito menos dívidas, né? Mas às vezes a gente se contamina pela necessidade social de manter uma aparência, né? Então a gente extrapola no nosso orgulho, a gente extrapola na nossa vaidade, e aí a nossa prova fica, a nossa expiação fica mais lenta mesmo, né? Então, às vezes pode ser que a gente volte e peça um pouco mais de trabalho, um pouco mais de desafio, para que também a nossa evolução vá um pouco mais rápida. Então, achei bem interessante esse caso aqui nesse ponto, né? Porque mostra bem essa questão. Dependendo do nível de consciência que você tiver, você que vai escolher a sua expiação, e ela pode ser mais lenta ou pode ser mais rápida, como você quiser. Então, né, tá aí mais uma vez a justiça divina nos dando livre-arbítrio, até para a gente ver como é que a gente vai reparar o dano que nós cometemos. Bom, aí nós temos um outro caso aqui bem interessante, que é o caso da Clara, né? A Clara, ela era uma menininha de 10 anos e há 4 anos ela sofria com uma doença muito grave. Só que a Clara não reclamava e ela ainda consolava a família dela, né? A Clara já era um espírito assim muito evoluído, sabe? E ela sempre dizia para o pai dela que não tinha medo da morte, porque ela sabia, ela sentia que uma vida melhor a esperava. No momento que ela foi desencarnar, ela era um espírito tão consciente que ela chamou a família e ela falou para a família, olha, eu só tenho mais 5 minutos de vida, dei-me as suas mãos. E aí ela morre como ela tinha então anunciado. Bom, aí veja bem, olha o que acontece depois. Daí em diante, um espírito batedor, tá? Que dá uma pancada mesmo nas coisas, tá? Começa a visitar a casa dos Rivier, desarrumava tudo, batia na mesa como se tivesse um bastão, agitava as roupas da cama, mexia nas cortinas, remexia nas louças, enfim. E esse espírito, veja bem, esse espírito batedor, tá? Não a Clara. Ele apareceu sob a forma da Clara para a irmãzinha da Clara, que tinha menos que 5 anos. Então a gente sabe que a criança, na primeira infância, ela tem muito ainda assim muita consciência do mundo espiritual e muitas conexões ainda, né? O elo, vamos dizer assim, do cordão, ele ainda não está fixado completamente até os 7 anos. Então é muito comum que as crianças vejam espíritos, ouçam, né, coisas do mundo espiritual, etc e tal.
Então a irmãzinha viu esse espírito e falou: vejam como a Clara tá bonita, né? E aí, na evocação da Clara, porque você pode pensar assim, poxa, mas a menina tão consciente e tal, ela voltou, ficou batendo na casa, ficou desarrumando cortina, sabe? E aí o que que a Clara explica? Que ela sempre foi médium, que ela sempre conversou com o anjo da guarda dela e que ela era auxiliada por outros espíritos que faziam os barulhos e tal, então não era ela que provocava isso, tá? Eram outros espíritos, mas isso tinha um intuito, que era mostrar para a família dela a existência dessa outra vida, tá? Então, a família de céticos, né? E ela tinha, então, aí essa necessidade, né? E ela foi orientada para isso justamente para provar, né, a existência então da outra vida. Então tudo tinha um motivo, né, e uma razão de ser, ok? Bom, esse caso aqui é um caso assim bem interessante também, que é o caso da Françoise, né? A Françoise era cega de nascença, filha de um meeiro nos arredores de Toulouse. Morreu em 1855, aos 45 anos. A Françoise sempre ensinou catecismo para as crianças, para prepará-las para a primeira comunhão. O catecismo mudou e ela não teve dificuldade em ensinar o novo, porque sabia os dois de cor, né? Então, conforme foram havendo as mudanças, ela foi acompanhando isso sem problema nenhum. Numa tarde de inverno, quando ela voltava com a tia de um passeio, que elas tinham ido a vários lugares, as duas tinham que atravessar uma floresta, por caminhos, né, que eles diziam horríveis e cheios de lama. As duas mulheres precisavam caminhar com cuidado, evitando os buracos cavados, como por exemplo de armadilha, né, para animal e tal. A sua tia queria pegar ela pela mão e conduzir, porque ela era cega, né? E ela disse assim: não se preocupa comigo, eu não corro perigo nenhum de cair. Eu vejo uma luz sobre o meu ombro que me guia. Me siga, quer dizer, tia, me segue e sou eu quem vai te conduzir. E assim, olha só, a cega conduzindo a tia, elas chegaram em casa sem sofrer nenhum acidente, com a cega guiando, então, a tia que enxergava, né? Aí, lá na evocação da Françoise, né, tempos depois, tal, depois que ela tinha morrido, e ela diz assim, né, que ela esclarecendo, né, sobre essa situação, que ela foi guiada pelo seu anjo da guarda, quer dizer, pelo seu guia espiritual, e que a cegueira servia para colocar em ordem outras faculdades que ela tinha, sem as distrações visuais do mundo material. Então, veja, a própria Françoise pede para nascer cega, porque ela queria desenvolver as outras faculdades que ela tinha, sem se distrair realmente com as tentações do mundo material. Se a gente trazer esse caso para os dias atuais, né? Quantas distrações do mundo material, eu acho que nunca houve uma época, talvez, né? Igual a que a gente está passando agora na nossa história, com tantas distrações, né? Então, assim, como seria bom, né, a gente, de repente, até passar por uma prova dessa e aproveitar a nossa encarnação para desenvolver as nossas faculdades, né? E a Françoise, ela diz uma frase, gente, essa terceira parte do capítulo, ela é extraordinária. Esses depoimentos dos espíritos são muito ricos e muito bonitos. Não daria tempo hábil, dá vontade de ler tudo, né? Como sempre, né, a gente vai pegando as partes mais assim principais para poder discutir, mas não deixem de ler, tá? O livro, até porque vocês podem pegar muito mais coisas, né, que não estão aqui na aula
E os depoimentos realmente são muito bonitos mesmo nessa terceira parte. Todas as partes, tá? Mas essa terceira parte eu achei bem mais, assim, bem especial. Confesso que até chorei em alguns. Mas a Françoise, ela diz assim, né? Todos aqueles que têm o coração sensível à lisonja ou têm excesso de confiança em sua ciência estão no mau caminho. Então, a gente precisa desenvolver essas faculdades, né? Principalmente essa faculdade da humildade mesmo. Quando a gente, às vezes, está muito crente naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha que está certo, a gente começa a colocar um sentimento, assim, de que tem que ser dessa maneira, não existe outra maneira. E eu vou pegar um exemplo bem material mesmo, que é o exemplo dos próprios cientistas, né? Muitos sentem muita vergonha de admitir a existência de algo maior que eles não possam compreender. Então, estão presos às leis do materialismo e às leis da física material tridimensional, né? A gente já falou bastante sobre isso. E provavelmente estão, sim, no mau caminho, porque o quanto poderia ser melhor, né? Se esse orgulho fosse um pouco mais rebaixado e se houvesse a possibilidade de se pensar em algo que o cérebro humano ainda não pode compreender completamente na sua racionalidade. Então, talvez não estejam no mau caminho intencionalmente, entende? Mas estão sendo guiados pelo seu orgulho, que os prende ainda somente à esfera material e que faz então com que haja todo esse atraso no nível de consciência, tá bom? Então, é importante? A gente tem que tomar muito cuidado hoje também, porque tem muita gente falando muita coisa que não é verdade, né? Muita gente aí criando teorias novas e lembrando sempre que Kardec fez um método científico, tá? Ele fez um estudo randomizado, né? Controlado. Então, a gente também não pode sair acreditando aí em qualquer teoria, né? E temos que tomar muito cuidado, sim, mas não podemos também ser completamente céticos. Então, tem que haver um equilíbrio em tudo, né? Bom, o próximo caso é o caso da Anna Bitter. E esse caso também que nenhum de nós tenha passado por essa experiência tão horrível, né? Mas pode ser que a gente use esse caso para conversar com alguém que esteja nessa experiência, nessa revolta e tal, que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, ó. Ser atingido pela perda de um filho é um desgosto terrível, mas ver um filho único, sobre o qual se tinha as maiores esperanças e se concentravam as maiores afeições, definhar visivelmente, aniquilar-se sem sofrimentos por uma causa desconhecida, é um desses caprichos da natureza que desafia o conhecimento da ciência. Ter esgotado todas as fontes de recursos e ter a clareza de que não há nenhuma esperança e sofrer essa angústia dia a dia durante longos anos sem poder imaginar o fim, é um suplício cruel e ainda maior quando se tem uma fortuna que não pode aliviá-lo, e ainda porque se teve a esperança de que essa riqueza seria usufruída pelo ente querido. Esta era a situação do pai de Anna Bitter. Por isso, um sombrio desespero tomou conta da sua alma, e seu caráter piorava cada vez mais ao ver este espetáculo doloroso, cujo fim só poderia ser fatal, embora indeterminado. Então veja, o pai da Ana era um homem rico, né, com condições, que esperava que a filha fosse herdar tudo que ele tinha, a única filha, que viu a filhinha dele sofrer os mais terríveis sofrimentos, definhando, e ele não podia fazer nada, não havia nada que a ciência da época pudesse fazer. Bom, isso fez com que ele então fosse se tornando um espírito muito revoltado, né? E eu acho que quem é mãe, a gente só tem assim empatia por um pai assim, né?
mas é aquela coisa, o espírito, ele vai sofrer, o ser humano vai sofrer, mas a revolta é o que deixa a gente preso e é o que a gente tem que tentar tirar do nosso sentimento, tirar da nossa alma. Bom, então vamos lá. Qual é a especificação, a explicação do guia, né? Porque a Ana passou por essa prova, a Ana ficou bem, a Ana não sofreu, tá? Apesar dela estar passando por todos esses tormentos, mas ela não sofria, para ela não era um sofrimento, então provavelmente era um espírito que veio aí em uma prova e o pai achava que era ele que cuidava, mas na verdade quem estava se doando ali para o resgate era a própria Ana, né? E aí o pai, depois que desencarna, continua ainda na sua própria auto-escuridão, na sua própria blasfêmia, etc. e tal. E aí vem então o guia nos dar a seguinte explicação. Quero explicar este estranho fenômeno porque sei que você me pergunta sobre o caso, não movido por indiscreta curiosidade, mas porque tem interesse nessa pobre criança e lhe será também um ensinamento proveitoso. Quer dizer, um ensinamento proveitoso para todos nós. Aquele que o Senhor quer atingir deve encurvar a cabeça e não maldizer ou se revoltar, pois ninguém é atingido sem uma causa. Nós passamos o ano estudando isso, né? O Todo-Poderoso suspendeu a sentença de morte da pobre criança, que logo deverá voltar para nós, porque teve piedade dela. Seu pai, infeliz entre os homens, deve ser atingido em sua única afeição na vida, por ter brincado com os sentimentos e a confiança daqueles que o cercam. Veja bem, a Ana ela estava para morrer, e aí ela volta. Depois ela morre, enfim, de novo. Então o guia está explicando que essa sentença ela foi interrompida por um momento, tá? Porque, desculpa, Deus teve piedade da Ana, não do pai. Então a criança ainda ficou um pouco mais viva ali, talvez para que ela pudesse partir, né, de uma forma menos chocante, sem tantas revoltas e tudo mais. E ele continua dizendo assim, na verdade, a expiação era para o pai, que precisava passar por essa situação porque ele brincou com os sentimentos e com a confiança daquelas pessoas que o cercavam. Então, por um momento, quando ela estava, né, para morrer e não morreu, ele até foi tocado pelo arrependimento. Né? E a morte, então ele fala, interrompeu sua força sobre essa cabeça tão querida. Mas logo depois a revolta do pai volta, porque o pai não se conformava, ele blasfemava contra Deus, ele não, né, ficava extremamente revoltado e tudo mais. E aí olha o que o guia fala que interessante. E o castigo é sempre consequência da revolta. Então é isso, gente, a gente tem que tirar a revolta do nosso coração. Por mais que, talvez, eu falo isso como mãe, acho que a dor de perder um filho deve ser a maior dor do mundo, né? Então, a gente vai sofrer? Vai, mas a gente não pode ter a revolta, tá? Felizes aqueles que são castigados na terra. Orem, meus amigos, por essa pobre criança, cuja juventude tornará mais difíceis os últimos momentos, porque ela viveu um pouco a mais, né? Esse pobre, agora o pai, tem uma vitalidade tão grande que, apesar de toda a perda de suas forças, a alma terá dificuldade para se separar. Orem, mais tarde ela, no caso a Ana, os ajudará e os consolará. Seu espírito é mais elevado do que as pessoas que a cercam. Então, aquele caso que a gente vem estudando, né, do espírito mais elevado que vem em sacrifício para que as outras pessoas que estão ao redor aprendam. Só que nesse caso ainda, a Ana diz assim, né, que o pai não rezava, o pai somente maldizia, ela não sofria, era uma prova para o pai. E o pai, como é que tá? Ainda, né, no mundo espiritual, sem consciência. O pai já tinha morrido também,
tá? Só que mesmo desencarnado, ele ainda continuava sem consciência de que ele tinha morrido, sem consciência de que a filha estava morta, né? E aí o guia diz assim, ó, que ele seria uma pessoa que ele teria sacrificado tudo e todos em seu proveito pessoal. Então, aquele amor pela filha, aquela coisa, tudo que ele fez por essa filha era, na verdade, a intenção por capricho. Não era que ele amava a filha, né, assim, acima de tudo e todos, incondicionalmente. Não. É porque ele queria que a filha não fosse doente, é porque ele queria que a filha fosse saudável, que a filha vivesse, que a filha herdasse tudo que ele tinha. Então, era um homem que se iludia, né, e que teria sacrificado tudo e todos para conseguir algo que ele quer. Vocês percebem que no mundo espiritual a gente não engana, lembra? Aqui na Terra a gente engana, a gente é lobo em pele de cordeiro, mas no mundo espiritual não. A tua verdadeira intenção, ela é exposta para todo mundo. Daí a importância da gente ser verdadeiro aqui, porque lá você vai ficar exposto. Então melhor ser verdadeiro aqui e já passar para lá, né, aberto, livre, do que chegar lá e as suas máscaras serem arrancadas de uma vez só, né? Então, esse pai dirigia-se a Deus? Não, ele só reclamava e blasfemava até os dias, né, da evocação, e aí o guia pede para que rezem muito por esse pai, tá? E quem sabe onde ele está nos dias de hoje, né? Tomara que bem. E quantos exemplos assim a gente não tem de pais que estão extremamente revoltados e tal. Então, que nós possamos orar e fazer aí uma vibração por todos eles. Bom, o próximo caso que a gente tem é do José o Cego, né? Ele pertencia à classe média da sociedade. Vivia de uma modesta herança que lhe permitia não ter maiores necessidades. Seus pais lhe deram uma boa educação e esperavam que ele se dedicasse à indústria, só que com 20 anos ele fica cego. Ele morre em 1845, com mais ou menos 50 anos. E, detalhe, ele ficou cego aos 20 e 10 anos antes da sua morte, então se ele morreu com 50, ele ficou cego aos 20, lá para os 40 anos, ele teve uma segunda doença e, além de cego, ele ficou surdo. Assim, só podia se relacionar com os semelhantes pelo toque. Gente, já pensou? Você ficar cego e surdo em 1845, hoje já seria muito difícil, né? Imagina lá, naquela época. E aí, na evocação, ele esclarece o seguinte, ó, palavras dele. Vocês me conheceram cego e surdo e se perguntaram o que eu tinha feito para merecer tal destino. Vou te contar. Primeiro, saibam que é a segunda vez que sou privado da visão. Em minha existência anterior, no começo do último século, no caso século XIX, né, fiquei cego aos 30 anos, em consequência dos excessos de todos os tipos que arruinaram minha saúde e enfraqueceram os meus órgãos. Já era uma punição por ter abusado dos dons. Só blasfemava e xingava, Deus é injusto, tornei-me rabugento e se tornou um peso para aqueles que estavam perto dele. E aí ele se suicidou. Então veja, foi um espírito que nasceu com a expiação de ser cego já, porque tinha cometido excessos, tinha cometido uma série de coisas. Durante a expiação, o que ele fez? Se revoltou ainda mais. Só reclamava, só blasfemava, fez da vida dele e das outras pessoas que viviam em torno dele um verdadeiro inferno. Ou seja, ele se endividou mais ainda e ainda por fim ele se suicida no fim da vida. Então, ao invés dele conseguir reparar, ele piorou. E a gente pode estar fazendo isso, entendeu? Lembra aquela pessoa que às vezes você nasceu junto, aquela dificuldade, aquele problema, se você der um jeito de não resolvê-lo, né, mas de protelar, de reclamar, de fazer da vida de todo mundo um inferno pelos seus caprichos, você está fazendo mais dívida. Então, que a gente, com a consciência que a gente tem, consiga passar por essa encarnação, pelo menos sem fazer novas dívidas, né? Porque temos consciência por isso.
Bom, aí, tá, já que ele adquiriu mais dívida ainda, ele nasceu de novo, só que dessa vez, além de cego, ele ficou surdo. Então, não é pra gente pensar, gente. Porque às vezes a gente escolhe a expiação, mas lá no mundo espiritual, e os espíritos falam isso pra gente em vários livros, a gente acha que a gente é muito forte, que a gente vai dar conta de tudo. Então a gente escolhe a expiação, só que na hora que chega aqui na Terra, a gente esquece, a gente se distrai, né, com as coisas do mundo material, e aí a gente fica revoltado. E aí a gente piora a nossa dívida, que foi o caso do que aconteceu com o José. Aí voltou então com uma expiação pior ainda, né? Então, ó, voltou para a Terra após a erraticidade horrenda, né? Porque ele se suicidou, então vocês imaginam o que ele passou, além de tudo, né? Sabendo que a prova seria muito mais dura. Só que dessa vez ele retornou com uma fé inabalável e não mais reclamou. Então agora essa dívida do José provavelmente está quitada, né? Então percebam que nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas corretas ou erradas. Aí Deus nos dá o livre-arbítrio ainda de repararmos o nosso erro da forma que a gente quiser. Quer reparar o erro de um jeito certo? Ok. Quer reparar o erro errando ainda mais? Ok. Livre-arbítrio é absoluto, né? Mas, graças a Deus, pela misericórdia divina e pela justiça infinita de Deus, todos nós temos as leis divinas gravadas na nossa consciência. Todos nós, hoje, temos condição de buscar informação, de buscar ajuda. Naquela época, talvez, não tinha, mas hoje tem. Então, se você está com problema, se você não está dando conta de enfrentar, para com o orgulho, para com a vaidade que te impede de contar alguém, de buscar ajuda, né? De dizer, olha, não estou dando conta, né? Peça para os seus mentores espirituais não para tirar o problema da gente, mas para dar força para a gente passar por esse problema, né? E eu acho que esse é um dos principais ensinamentos desse livro. Então, quando nós nos propusemos a estudar sobre o livro Céu e Inferno, nós nos propusemos a entender a justiça divina. E o livro, ele é tão bom que ele é dividido, né? Então, a primeira parte nos explica sobre uma série de conceitos que a gente tem, que muitas vezes são incorretos até mesmo. E na segunda parte, gente, olha a riqueza dessas experiências, né? De espíritos que vêm contar pra gente o que aconteceu com eles, né? Que misericórdia, né? A gente ter acesso a isso dizendo assim, olha, não comete o mesmo erro que eu cometi, olha o que aconteceu comigo, entende? Então, olha que privilégio que a gente está tendo, né? E claro que eu vou colocar alguns itens aqui só para a gente fechar, já que essa é a nossa última aula assim formal, né? Ainda teremos a nossa live, mas gravada aqui é a nossa última. Então vamos lá, eu acho que a gente pode refletir sobre alguns itens, né, desse livro. Então, ó, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Por mais que a gente ainda não tenha cérebro suficiente para conseguir compreender o porquê da criação, nós sabemos que todos nós já somos criados em condições iguais. Deus não é que nem o homem. Ele não é a imagem e semelhança do homem, e muito menos tem a conduta do homem. Porque o homem dá mais para um e menos para outro. Deus dá igual para todo mundo. Então, todo mundo foi criado igual. Todo mundo foi criado com as mesmas leis na consciência. Nós escolhemos a nossa trajetória evolutiva e nós arcamos com as consequências dela. E todos nós vamos chegar à perfeição. Lembre-se de que todos nós somos eternos, tá? Então, se a gente ainda não entende o porquê da criação, quais são os motivos de Deus, né? Qual é o motivo de você existir?
Lembra que lá na Gênesis os espíritos respondem. Nós não sabemos ainda porque não temos palavras e consciência ainda para saber. Mas quando formos espíritos mais evoluídos, os espíritos felizes já têm a condição de entender o pensamento de Deus. Então, se você quer saber, evolua. E aí a gente vai chegar lá e aí a gente vai entender. Enquanto isso, vamos ter paciência e arrumar a bagunça que a gente veio fazendo em outras vidas, né? Bom, o que mais? O progresso, ele vai ocorrer por meio de sucessivas existências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Nós vamos ter que passar por todas as experiências. A nossa escolha é transformar a experiência num sofrimento horrendo ou passar mais tranquilamente, né? Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Então, nós temos que experimentar tudo. Agora, se eu vou ficar revoltado, indignado, porque eu estou experimentando um negócio ou outro, isso vai da nossa evolução, né? Terceiro item aqui para a gente refletir. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual e pode se comunicar com os homens, gente. Então, todos nós não estamos, a Deus dará, jogado aqui na Terra encarnado, e só quem é espírita que tem acesso ao mundo espiritual. Não! Todos nós, independente da religião, independente de tudo, quando a gente dorme, nós vamos para o mundo espiritual, onde os nossos guias nos reforçam a nossa missão aqui, a nossa condição. É claro que se eu tô bêbado, se eu tô com excesso de qualquer coisa, né? Se eu tô com a mente focada nas drogadições e tal, é para lá que eu vou no mundo espiritual. Mas eu posso ir para bons lugares e os guias espirituais estão aqui para nos ajudar. É que às vezes a gente não deixa eles se aproximarem, né? Mas eles estarão sempre aqui conosco, isso é uma certeza. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, que é nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. E assim, então, se explica a justiça divina. Eu espero, gente, que esse livro tenha aberto a cabeça de vocês tanto quanto abriu a minha, que todo mundo tenha aproveitado muito bem os ensinamentos, os estudos. Eu acho que cada vez mais a gente vai agrupando elementos e conhecimento para que a gente entenda de uma vez por todas que isso aqui é só uma passagem, que nós estamos aqui com o único objetivo de estudar e que a vida eterna não está aqui e Deus não é injusto com ninguém, não importa o que nos aconteça, basta a gente sempre dar o nosso melhor e aquilo que a gente tem de melhor. Eu espero então que todos vocês fiquem com Deus e a gente se encontra aí no próximo curso. Até mais!